Mas olha, para começar, eu tenho o prazer de receber ele, que é especialista em comunicação verbal. Ele dá palestras e treinamentos aí por todo o Brasil. Eu recebo agora Reinaldo Passadori. Vem para cá, que ele é meu primeiro convidado. Chega aí. Tudo bom, Reinaldo? Tudo bem. Seja bem-vindo à nossa casa, um prazer te receber. Prazer estar aqui com você. Por favor, você pode ficar aqui à vontade junto com a gente. Bom, Reinaldo, já dizia o grande Chacrinha, né? Quem não se comunica se trumbica. Isso é uma verdade. É verdade. Independente da gente que está aqui no ar para o Maranhão inteiro, mas para quem está no mercado de trabalho, para quem está se expondo numa universidade, enfim, a todo momento a gente precisa se comunicar e tentar fazer isso da melhor forma possível. Mas por que as pessoas têm tanto medo e tanta ânsia ao se expor? E aliás, Carol, curiosamente, essa é uma das principais dificuldades dos executivos de maneira geral. Até porque foi feita uma pesquisa, isso entra como curiosidade, uma pesquisa feita nos Estados Unidos, no Brasil e também na Austrália, aponta como um dos principais medos dos executivos, dos profissionais de uma maneira geral, é o medo de falar em público. Curiosamente, tem na pesquisa medo da morte, medo de violência e o medo de falar em público. E supera tudo isso? Para algumas pessoas, colocaram até maior do que o medo da própria morte, o medo de falar em público. Isso mostra, assim, não só esse aspecto psicológico, mas de uma maneira geral, as pessoas, quando são submetidas a situações que não estão preparadas, elas sofrem. O medo é justificado porque as pessoas ficam em evidência, ficam diante de outras pessoas sendo avaliadas, julgadas, medidas, rotuladas, e as pessoas têm medo do rótulo que podem receber. Quando a pessoa fala, obviamente ela mostra as suas qualidades, mas também mostra os seus limites, os seus defeitos, as suas dificuldades. E é claro que ninguém gostaria de passar por uma situação e deixar lá uma marca negativa. Por isso o medo. Os problemas são muitos ligados à comunicação. Por exemplo, tive a oportunidade de escrever um livro, inclusive fiz questão e faço questão de entregar um material que fala sobre as 7 dimensões da comunicação verbal. E lá fala sobre, por exemplo, a dimensão intrapessoal, que tem a ver com esse lado da autoestima, autoconhecimento, a percepção de si mesma. E quantas pessoas há que têm medo de enfrentar situações, acabamos de falar, ou dificuldades quando está chegando a sua vez. Por exemplo, tem lá um evento importante, você foi convidado para fazer uma palestra, uma apresentação, uma exposição, está chegando a sua vez. Tem 2 pessoas na sua frente, daí a pouco só tem mais uma. Nessa hora, há pessoas que começam ali, né? Parece forca, guilhotina, não é? Então tem ansiedade, as pessoas, de maneira geral, ficam com garganta seca, taquicardia, dá o famoso branco, há pessoas que ficam gagas, mudam de cor, ou seja, são sinais de que alguma coisa está errada ali. Outra dimensão é a dimensão interpessoal, que tem a ver com como é que eu lido com o outro. E quantas pessoas há que não têm essa percepção de que as pessoas são diferentes e que precisamos, obviamente, ter a sensibilidade, a flexibilidade para poder lidar com os diversos tipos de pessoas. Outra limitação, por exemplo, relacionada à voz. Quantas pessoas há que têm dicção ruim, falam muito depressa, falam muito devagar, falam muito baixinho, falam muito alto. Daí a pouco não conseguem se ajustar aos diversos contextos. Ou outras limitações, tais como utilizar o corpo a favor da comunicação, um gesto adequado, um olhar, uma expressão facial adequada com aquilo que está sendo dito, ou a própria estrutura da aparência em relação à roupa, a como é que ela se apresenta ao mundo, de que maneiras ela pode, enfim, causar boa impressão logo de início. E outras limitações relacionadas, por exemplo, ao aspecto intelectual, organização das ideias, como estruturar o pensamento, gramática, vício de linguagem. Então, há muitos problemas e, claro, quando a pessoa vai falar, quando ela está exposta às situações, é que aparecem esses problemas. E a questão é, como a gente conseguir superar essas dificuldades? Seja se você não está seguro o suficiente no momento de uma apresentação, seja se você tem algum problema ali na sua fala, na sua dicção, enfim, como você conseguir superar tudo isso para você ter um desempenho interessante? Esse tem sido o meu grande desafio nesses 31 anos. Temos um instituto que fica em São Paulo, tem o meu nome, Instituto Passadori Educação Corporativa, e já treinamos mais, tivemos a oportunidade de trabalhar com mais de 70 mil pessoas, em grupos pequenos, trabalhos individuais, pessoas que de uma maneira ou de outra, em função da sua atividade profissional, por exemplo, pessoas que assumiram uma gerência, uma coordenação, uma nova responsabilidade no trabalho, e aí em função disso não tem como fugir. São obrigados a falar, a fazer apresentações, a representar a empresa até em níveis internacionais. E o que acontece? Se a pessoa não está preparada, aí
a necessidade dela se preparar e rapidamente. Por isso, nós temos trabalhos pontuais, trabalhos específicos, quer seja em grupos ou até personalizados, para que ela possa rapidamente enfrentar as suas limitações, não só psicológicas, mas treinar, trabalhar, treinar. E fazemos muitos trabalhos com dinâmicas, por exemplo, entrevistas, gravações em vídeo, trocando feedbacks, orientando as pessoas para que elas primeiro possam reconhecer suas qualidades, e todos nós temos qualidades. Por exemplo, se pergunto, está aí que nos assistindo, ou tem lá os seus filhos que estão numa fase escolar, quais são as qualidades que você tem, ou que seu filho tem, relacionadas à comunicação? Fala bem, tem desenvoltura, tem facilidade para expor uma ideia, um pensamento? Porque em um momento ou outro vai participar de uma entrevista, vai ter que fazer uma apresentação de um trabalho escolar, vai ter que ter um processo de socialização, e a comunicação faz parte da vida de uma pessoa de sucesso. Se observarmos bem, é muito mais fácil uma pessoa de boa comunicação ter mais destaque na vida profissional do que uma pessoa que sabe muito, mas não sabe se comunicar. É verdade. Aí entra esse alerta que tenho feito, e até feito trabalhos junto à prefeitura, junto assim, à conscientização, porque as nossas escolas, com raras, posso dizer raríssimas exceções, não prepara as pessoas, não prepara os jovens para falar. Então o que acontece? A pessoa sai com um bom conhecimento, com uma boa formação e até em curso de pós-graduação. Só que, se o sistema educacional não oferece esse tipo de formação, ela vai padecer lá na frente. Porque ela vai ter que falar, vai ter... Ainda mais hoje, o que acontece é que o mundo exige que profissionais sejam mais bem preparados. Porque há um tempo atrás, antigamente, 15, 20 anos, as pessoas ficavam 10, 15, 20, 30 anos numa empresa e saíam quando eram demitidas ou quando se aposentavam, né? E hoje não, a própria dinâmica de mercado exige, faz com que as pessoas mudem de um emprego para outro emprego muito mais rapidez. E o mercado exige pessoas cada vez mais bem preparadas, não só para exercer a função que foram contratadas, para as quais foram contratadas, mas também que exerçam nas próprias funções um trabalho de contato, de relacionamento, papéis de liderança. Porque quem fala bem é o que faz, negocia, vende, persuade, envolve pessoas, destaca, né? Consegue um relacionamento melhor com as outras pessoas. É isso. Agora, Reinaldo, acho que não só o que falar, mas como falar também causa assim, tem todo o impacto para aquele locutor, né? Perfeito. De que forma as pessoas podem começar a ter essa consciência de que eu preciso convencer, eu preciso passar uma mensagem, mas acima de tudo eu preciso passar ali outras mensagens e entrelinhas embutidas naquela informação, né? Verdade. Tão importante com o que falar é o que você acabou de dizer com muita propriedade, obviamente com muita sabedoria. É como falar. Muitas vezes o que de fato é transmitido não é o como, não é o que, mas é o como as coisas estão sendo ditas. Por exemplo, imagina um casal lá discutindo e aí tem uma discussão um pouco acirrada e dizem palavras bonitas, né? Mas eu disse que eu te amo, mas você para com eu... Ou seja, então num tom agressivo, num tom... Que história é essa, não é verdade? Então e o que pega mais é isso, tom irônico, ou pessoas falando num tom baixo. Imagina uma pessoa dizendo assim, só para você imaginar isso, uma pessoa chegando para um grupo de pessoas dizendo assim: bom, meus queridos amigos, hoje eu estou muito feliz. Semblante fechado, cara fechado, uma expressão de tristeza. Há uma incongruência, né? Então, por isso que é, como você disse, muito importante o que, mas também como falar. E essa congruência é estudada pela assertividade. Uma pessoa assertiva, não é aquela... A assertividade não tem a ver com acertar, mas tem a ver com afirmação. Dizer o que precisa ser dito de forma clara, ou a pessoa dizer o sim ou não com a mesma naturalidade. Ela pontuar, ela dizer aquilo que tem que ser dito, que precisa ser dito. Imagina um líder numa organização que tem medo de falar aquilo que precisa ser dito, dar um feedback para um colaborador, ou apresentar um problema, mesmo que difícil num contexto empresarial, ou apresentar uma proposta para um cliente, ou falar sobre preço em uma negociação. Ou seja, exige que a pessoa tenha a facilidade, a naturalidade, a tranquilidade para falar bem, dominando as suas emoções, mas falando de forma congruente, dando o entusiasmo necessário de acordo com as circunstâncias, falando com a emoção adequada em função da situação, do contexto como um todo. Até para essa emoção, né, não extravasar no momento de repente errado. Seja uma emoção positiva ou negativa, mas ela pode intervir totalmente ali naquele ambiente, principalmente se a gente estiver falando no ambiente de trabalho, né? Pode ficar um pouco confuso. Agora, Reinaldo, quanto aos vícios, tem gente que tem aquele tique na fala de tipo assim, de tá, né, e tantos outros, e às vezes até mesmo nos gestos tem aqueles vícios. São as espécies de muletas, né? Me faz pensar numa escola, numa época, e até aconteceu lá com os meus amigos,
Pode ser que tenha acontecido com você também, com os seus filhos, e as pessoas, o professor fala muito né, ou muito estás, e os alunos ficam lá contando e fazem apostas, né? Vamos ver quantos nés ele fala 200 em nés. 40 minutos de aula. Então eu fico contando e quem ganha, depois quem ganha lá tem uma aposta qualquer. E o que acontece quando a pessoa fala muito esses nés, esses estás, tipo assim, pequenos vícios, e tira o foco da informação e as pessoas ficam contando, ficam prestando atenção nos nés. Ou seja, são pequenos detalhes que tiram a atenção. E o primeiro passo é tomar a consciência do quão isso é prejudicial. Primeiro, a pessoa ter a intenção de eliminar. Segundo, ela se policiar. Eu até brinco lá com os nossos alunos, dizendo assim, amarre uma borrachinha no pulso e cada vez que você falar um né, puxa e transforme num ai. E transforme o né em ai. Condicionar, ou vai ficar com o braço vamos inchado, falar. ou a pessoa vai, daí a pouco, prestar atenção, porque ela começa a observar quando fala e se incomoda quando fala. Ou seja, a gente quando está falando esses vícios, ele digamos que passa de forma inconsciente. A pessoa não percebe. É imperceptível. Então você precisa tomar consciência disso. Isso. Você falou agora um pouco em vício, muletas psicológicas. Por exemplo, há pessoas que parece que precisam segurar alguma coisa nas mãos, é como se segurando uma caneta ela tivesse ali um apoio psicológico para se livrar da tensão, que está na verdade na cabeça da pessoa. E se abre a mão, esquece tudo. Ou segurar uma folha de papel, curioso isso. Ou está segurando uma folha de papel, na verdade não é um vício apenas. E se a pessoa segura uma folha, imagina uma folha aqui, a pessoa balançando aquela folha, desviando a atenção das pessoas. Qualquer elemento de fuga de atenção é prejudicial ao processo da comunicação. Então, de preferência, nada nas mãos. Uma caneta, a pessoa fica acariciando, alisando a caneta, desviando a atenção de quem está, por exemplo, um professor numa sala de aula, tentando fazer com que os alunos prestem atenção naquilo que está sendo dito. De preferência, nada nas mãos. A não ser que seja obrigado, em função do microfone que a pessoa tem que segurar, ao lado de um laser point na hora de uma apresentação, mas terminou de usar, deixe de lado e volte a ter toda a sua expressividade corporal com todos os elementos que dele fazem parte. Agora não é tão simples você ficar com as mãos livres, porque aí você vai colocar onde? Você deixa na altura, você coloca no bolso, você gesticula. É difícil isso, não? Realmente precisa ser algo bem treinado e que se torne consciente. Se a pessoa age normalmente, naturalmente, ela nem pensa nisso, porque há pessoas que fazem gestos naturalmente, sem pensar, ontem, hoje, amanhã, mais ou menos, positivo, negativo, quer saber? Rio, de jeito nenhum, não, pensa. Deus, né, céus, esse grupo de pessoas, a força. Ou seja, são gestos que eles acontecem na medida que a pessoa, de um jeito ou de outro, por osmose, por acompanhamento, ela acaba desenvolvendo. Mas se não, como tudo na vida, andar de bicicleta é difícil? Claro que é. Dirigir um carro é difícil? Claro que é. Praticar um esporte é difícil? Claro que é. Mas quando a pessoa tem consciência, pratica, depois ela passa pelo processo e nem percebe mais. Existem 4 fases no processo. Essa é uma dica interessante para você que tem os seus filhos e os ajuda, porque essa técnica, essa mecânica, não só serve para a pessoa desenvolver uma boa gesticulação, mas para tudo na vida, no processo de aprendizagem. Porque existe a fase inicial, que é a II, ou seja, a incompetência inconsciente, 2 Is. A pessoa não sabe que não sabe. Aí ela parte para a segunda fase, que é a incompetência, que passa a ser consciente. Ou seja, ela agora sabe que não sabe. Aí ela então aprende uma técnica, um exercício, quando, por exemplo, uma pessoa está aprendendo a dirigir, ela sabe que tem que engatar uma marcha, pegar a direção, então ela pratica, é a competência consciente. E vai, treina, até que ela atinge uma outra fase, que é a competência inconsciente. Ou seja, nem pensa mais, flui. Aí com esse exercício, ela faz um gesto, já vem a ideia, ela já faz o gesto que está correspondente àquilo que está sendo dito e não pensa mais. Como, por exemplo, praticar um esporte. Vamos lá, imagine uma pessoa que vai chutar uma bola, vem a bola, ele vai pensar, vou chutar a bola, a intensidade, a força. Não, ele vai lá e chuta. Você consegue já entrar no piloto automático. No processo, esse é o processo, então é isso mesmo. E às vezes até transformar vícios, primeiro eliminar os vícios, se a pessoa está prendendo as mãos, segurando as mãos, enfiando as mãos no bolso, cruzando os braços, não sabe o que fazer nas mãos. Primeiro é perceber a importância de trabalhar uma boa gesticulação. E ao perceber a importância desse trabalho, sim, aí desenvolver toda uma trajetória para conseguir envolver as pessoas, inclusive com a parte gestual. E até evitar certos gestos que, de repente, podem falar coisas que você não quer falar. É verdade. Isso precisa também Olha, ser... aqui é com todo cuidado, mas eu vou falar aqui, porque eu não sei se há, enfim, de qualquer maneira, cuidado com o gesto que você faz.
porque sem perceber há pessoas que fazem sinais obscenos. Você acaba de, por exemplo, dar uma demonstração. Nos Estados Unidos isso é ok, né? Mas sim, em algumas situações, mas um gerente, digamos, diante de um grupo de diretores, senhores diretores, eu tenho algo muito importante para lhes dizer, né? E o diretor também eu tenho para você, depois a gente vai conversar lá. Olha, o primeiro ponto é esse, o segundo ponto é esse, eu não vou fazer o terceiro, mas dá para imaginar. Será que ele quis me dizer alguma coisa? Normalmente é isso que pode ficar nas pessoas. Ou seja, esses pequenos cuidados, mas é todo um conjunto de elementos que fazem parte do processo da comunicação. Por isso, quando nós falamos assim de uma pessoa que quer se destacar na vida, quer se desenvolver, quer progredir, quer ter sucesso, prestígio, reconhecimento, um dos elementos fundamentais é justamente a habilidade de comunicação que ele pode e precisa desenvolver, ainda mais no mundo que nós vivemos tão competitivo, tão carregado de possibilidades de desenvolvimento, qualquer que seja a profissão. Não estou aqui falando apenas de profissões que exijam diretamente a comunicação, tais como jornalismo, tais como trabalhos relacionados à liderança, a vendas e administração, mas atividades técnicas, tais como, por exemplo, medicina, engenharia, física, química, não tem como mais a pessoa ficar trancada no seu nicho. Hoje ela vai dar uma aula, vai proferir uma palestra, vai ser convidada para compartilhar os seus conhecimentos e vai, enfim, marcar presença no cenário e no contexto de uma maneira geral. Olha só, gente, independente de qual o seu campo de atuação, eu acho que a partir desses conceitos que a gente pôde ouvir hoje, você pode empregar uma comunicação melhor e fazer disso, né? De repente, o seu portfólio. Acho que quem se comunica tem mais chance de ser conhecido. Você se faz presente aonde você chega, aonde quer que você vá. Então, pense sobre isso, viu? Reinaldo, obrigada pela tua presença junto com a gente, agradecido. Tá? Muito obrigada. E olha, turma, vamos fazer o seguinte, nós vamos para o intervalo, rapidinho, chega aí, já tá de volta.